Oi, queridos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Eu vou estar compartilhando com vocês mais um vídeo aqui no canal para a série, A playlist Seitas e Heresias. Sim, eu vou estar compartilhando com vocês mais uma palavra que o Senhor já tem colocado aqui no nosso meio, Colossenses 2, que refere-se à carta de Paulo aos Colossos, no qual ele redarguiu, a respeito dos falsos profetas, do ensino contraditório, do ensino contraditório que deturpa a essência da mensagem de Cristo. Amém? Aqui a defesa é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu não defendo placa de igreja, apesar de eu frequentar uma denominação. A minha experiência, no mais, é com um Deus vivo. O meu Deus é vivo. O meu Deus é o de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Moisés, o Deus de toda a terra. Cristo não precisa de defesa, mas a palavra de Deus deve ser defendida. Eu sei que eu tenho irmãos em Cristo que fazem parte da CCB, só que não é contra as pessoas, é contra a teologia que contradiz a palavra, a essência da Bíblia, porque eu vejo espiritualmente pessoas escravas neste lugar. Eu tive uma experiência que eu vou relatar aqui, que eu fiquei nessa igreja alguns dias e o Espírito Santo me alertou, me incomodou, entre aspas, porque ele não incomoda de ficar naquela igreja, naquela denominação. Ali, queridos, nós vamos falar sobre isso. Peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem, compartilhem nas suas redes sociais. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma o teu lugar de honra, Pai. Ó Deus, repouse sobre mim o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de temor do Senhor, Pai. Aleluias. Em nome de Jesus, Pai, que os anjos do Senhor acampem ao meu redor neste momento, de cada alma, Pai, que estará ouvindo, Pai, aqueles que estão presos em julgos de homens, ó Pai, pesados, ó Pai, ó Senhor, vai libertando essas pessoas desses cativeiros, ó Pai, espirituais, ó Pai, porque aquele, Pai, que o Senhor chamou, aquele que o Senhor escolheu, Pai, não ficará ali muito tempo, porque o Senhor tem propósito, Pai. O propósito do Senhor é salvar. Em nome de Jesus, Senhor, eu consagro esse vídeo, eu consagro essa ministração, ó Pai, que venha alcançar muitas almas que estão perdidas, ó Pai, que estão presas a costumes de homens, ó Pai, que eles venham ter um relacionamento profundo com o Senhor Jesus, ser firmados, aleluias, na rocha, que é Cristo, aleluias, ser como cedro do Líbano, aleluias, com raiz profunda, que suga água, aleluias, do lençol freático, que suga a palavra, que, ó Deus, é medicina para os ossos, ó Pai, que é saúde para a nossa vida. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre os quatro ventos, ó Pai, que essas pessoas que ouvirem venham ter discernimento, venham crescer no conhecimento, venham ser libertas, ó Pai, de prisões e cadeias no mundo espiritual. Eu repreendo toda distração maligna. Está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta esse povo, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra todo engano de Satanás, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, queridos, eu estou aqui no Google, e esse é o templo da Igreja Congregação Cristã no Brasil, que é considerada uma igreja evangélica também da linha do pentecostalismo brasileiro, Eu já falei aqui de algumas denominações, tem pessoas que ficam com ódio, tem pessoas que ficam endemoniadas, tem pessoas que ficam com raivinha, sai do canal, Ah, não, você não é minha irmã, porque, quem é você para falar?
olha a sua aparência, né? Você usa maquiagem, você faz chapinha e tal. Queridos, aqui a gente não está pegando a aparência de homens. O que é a aparência de homens? Aquilo que Jesus fala, né? O copo, né, dos fariseus, né, que eles não limpam, né, a casa às vezes é como teia da aranha, lá no sono profundo, quando Deus visita na noite e sonda o coração, né, quando ali dentro de casa, será que ele tá ali em espírito? Será que ele tá ouvindo a voz do Senhor? Será que ele tá tendo experiências com Deus, ou ele está com medo? A pessoa está às vezes apavorada, né? Ela está ali perdida, a alma está sedenta, as coisas não vão para frente. Será por quê, queridos? Porque Deus nos chama. Deus te chama hoje, sim. Essa palavra é para exortar. Essa palavra não é para agradar o ego humano. Essa palavra, queridos, aleluias, tem a ver com João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você entende os pontos teológicos, né, imposto por homens dentro de uma igreja, né, dentro de um templo, você vê o quanto você ali está às vezes sendo manipulado. Sim, é uma questão muito complexa, queridos, muito complexa. Amém? Mas eu creio que tem pessoas que serão libertas para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor tem me chamado aqui para estar refutando heresia, refutando ensinos contraditórios da palavra de Deus, e nós vamos, no nome de Jesus, vencer. Muitas almas vão ser libertas do engano de Satanás. Amém? Orem pelo meu ministério, orem por esse canal. Amém? Eu sei que tem pessoas que não vão agradar, queridos, mas não é para agradar pessoas. Amém? É para agradar somente a Deus, né? O Deus que eu sirvo é vivo, é o Deus de toda a terra. Amém? Eu não estou buscando um Deus do templo. A Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Nessas heresias, né? Ele habita no coração puro, como? Convertido, convencido verdadeiramente do pecado, juízo e justiça. Então, quando vocês veem aqui, né, o formato dele é triangular, que lembra, né, a arquitetura, né, da maçonaria, sim. A maioria que tem os seus líderes, muitos líderes dessa igreja, dessa denominação, estão, né, muitos líderes estão infiltrados na maçonaria, né? Então eles levam, né, essa arte também para dentro da igreja, dos templos, né? Deixa eu ver, os vidros aqui, essa arte também, ela é muito usada nos templos católicos, queridos, né? Olha a vista aqui, ela é muito voltada, né? Uma mistura da cultura católica, maçônica, muitas coisas, queridos. Então, vamos aqui continuar explanando. E essa igreja também, ela é conhecida como a igreja do véu, né, das mulheres que usam o véu ali, né, no momento de culto, em que o ancião dá a palavra. Então, queridos, as mulheres, elas sentam de um lado e os homens sentam separados de outro lado, né, como vocês observam aqui, né, essa igreja aqui, nossa, gente, desculpa. Voltando aqui, apareceu umas imagens que eu uso muito no canal também. Então, glória a Deus, né? Ainda bem que vocês estão vendo as imagens que glorificam o nome do Senhor, né, queridos? Eu gosto de guardar muitas imagens para postar, para evangelizar. O foco é esse, queridos. O foco é almas para o Senhor Jesus. Então, né, essa igreja, eu acho que é a única igreja no Brasil, se eu não me engano, ela é centenária e ela é somente no Brasil que utiliza nos cultos. As mulheres utilizam só nos cultos. Porque eu creio, queridos, que se a gente usa um certo tipo de vestimenta no culto, a gente tem que vestir em outros lugares, não é? Então, é meio contraditório isso, né? Então, vamos lá. Aí, usa o véu, como vocês podem ver, né? E os homens são sentados separados, né? Eu acredito que, no caso, é irmandade, né? E essas mulheres que usam o véu, e essas mulheres que utilizam o véu são consideradas as santas mulheres de Deus, né?
as mulheres, né, dessa congregação, elas não tocam instrumento igual as outras igrejas tradicional, como batista, metodista, presbiteriana. Se não me engano, a presbiteriana não tem também, né? Elas não podem também subir ao púlpito. Os instrumentos que eu me refiro é guitarra, violão, né? Nessa igreja utiliza somente aqueles instrumentos, né, harmônicos, né, de orquestras, como violino, por exemplo, né? Não vou detalhar muito sobre isso, tá, queridos? Então, como vocês observam aí, o culto é assim, é diferente, né? Vamos lá, vamos ler um pouquinho da história. Então, eu estou aqui, né, no site da Wikipédia, Congregação Cristã no Brasil. No Brasil, CCB. Ela é uma igreja cristã matriz pentecostal fundada no Brasil. Foi aqui mesmo, queridos, né? Como comunidade cristã por via de pregação de Luiz Francisco. Eu acho que é francês. Missionário ítalo-americano, cofundador, dentre outros, das Assembleias Cristãs na Argentina, congregações cristãs pentecostais na Itália e da Assembleia de Deus na Itália. Então, é interessante que eu já trouxe assuntos aqui para o canal sobre refutando heresias da Igreja Assembleia, né? Então, eu acredito que a doutrina ela é semelhante, né? No caso, a CCB, ela utiliza o véu, né? A Assembleia tem o caso, algumas assembleias de saia abaixo do joelho, né? Não pode cortar cabelo, não deixar ele muito longo, muito curto. No caso, né, das mulheres também não pode, algumas, né, mais antigas, com as tradições mais antigas, não pode usar maquiagem. Homens não pode, acho que na CCB também não pode usar a barba, né, bigode, tem que sempre aparar, né, no caso. As mulheres também não pintam as unhas, não usam calça. Tem isso, queridos, nessas denominações, né? As primeiras casas de oração da CCB foram fundadas no Paraná, em Santo Antônio, Paraná, região norte, né, do Brasil, onde infelizmente, né, eu digo, queridos, pelo pouco que eu estudei de arte, ali é limitado no caso do acesso ao conhecimento, no caso tem hoje, graças a Deus, né, muitas pessoas têm feito faculdade, têm adquirido conhecimento e abrido o olhar para, né, a cultura, principalmente, né, nas igrejas, porque a cultura, quando estudamos profundamente cultura, ela está associada ao costume de algum lugar. E as igrejas, elas têm esse costume, né, de ensinar aos seus, ensinar aos irmãos, ensinar aos congregados ali. Só que nós temos que entender que existe uma cultura celestial, uma cultura que vem do alto, uma cultura que não escraviza, uma cultura que não impõe. Amém? E essa cultura ela é ensinada pelo próprio Espírito de Deus, que está no livro de João, capítulo 14. Amém? A congregação cristã no Brasil figura entre as maiores denominações evangélicas no Brasil, com 2.289.634 membros. Em 2019, as estatísticas da denominação surgiram aproximadamente mais de 20 mil templos espalhados por 5 regiões brasileiras. Em 2010, a congregação era de terceira maior denominação protestante no Brasil por número de membros. Né? Então, como percebemos aqui no texto, é uma igreja que cresceu bastante, né? Acerca do... Deixa eu ver quando ela foi fundada. 1910, que aqui está falando. Em 1928, então é uma igreja recente que, infelizmente, queridos, tem escravizado no mundo espiritual muitas pessoas, né? História.
resultante de uma síntese de elementos doutrinários de base protestante, histórico, presbiteriano, valdense, anabatista e denominada Avivamento Pentecostal de Chicago. A congregação apresenta inicialmente com segmento adenominacional e categoricamente averso ao institucionalismo eclesiástico. Então, ela contradiz alguns pontos eclesiásticos, né? Inclusive que eu vou falar aqui, que é o pastoreio, né? Pastor, que Deus ele instituiu, né? Sim, pastores para as igrejas. Amados, falar que não existe pastor antibíblico é ir contra Deus no mundo espiritual. Amém? Não na lei dos homens. Aqui, amados, no canal não falamos de leis de homens, falamos de uma lei acima. Amém? Então, esse senhor aqui é considerado missionário, né? Luiz Francisco é considerado missionário fundador da Cristã do Brasil, né? Então vamos lá, queridos. Vamos agora conhecer os pontos doutrinários da CCB e o que ela contradiz a palavra. Mas vamos ler a palavra primeiro. Amém? Então, queridos, o ponto-chave, né? O ponto-chave para todas essas igrejas, né? Congregação Cristã do Brasil, né? Igreja Universal também, a Igreja de Mórmon, que mais? A Igreja Adventista de Sábado, a Igreja, né, de Sábado, a Igreja Testemunha de Jeová. São esses pontos aí, queridos. Os pontos são quais? Colossenses, o ponto-chave é Colossenses, capítulo 2, livres do legalismo por meio de Cristo. Amém? O nosso Salvador é Cristo, Jesus. Por que Cristo? Porque quando Cristo foi elevado, né, às alturas, colocado à direita do trono do Pai, o Espírito Santo nos ensina que o nosso Salvador é Cristo. Antes de sermos libertos, conhecíamos ele como apenas Jesus. Ele é Jesus, mas Cristo, queridos, no mundo espiritual, quando falamos Cristo, reconhecemos, o Espírito Santo ensina ele como Senhor. Amém? Senhor. Aleluias. Portanto, assim como recebestes, verso 6, a Cristo, Jesus, o Senhor, assim também nele andai. Olha para você ver, o Senhor, e eu nem tinha lido ainda, o Senhor testifica. Verso 7, arraigai-vos edificados nele, confirmados na fé, assim fostes ensinados, andando em ações de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e tendes a vossa plenitude dele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também foste circuncidado com a circuncisão não feita por mãos no despojar da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele do batismo, no qual foste ressuscitados pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Aqui, queridos, quando fala batismo, é Jesus é que batiza. Jesus é que batiza. Como? Com fogo. Aqui não é juízo. O batismo pelo Espírito, ele batiza você no mundo espiritual. E você é feito nova criatura. Você é feito filho de Deus. A circuncisão é a expiação do pecado na cruz. O Senhor Jesus, o sangue de Jesus, quando Deus olha para nós, ele vê o quê? Um sacrifício feito no madeiro. Então nada temos. A circuncisão é a expiação, o sangue de Jesus na nossa vida, o reconhecimento que aceitamos somente Jesus como Salvador. Quando fala Salvador, em todas as áreas, é que está acima do quê?
está acima da religião, está acima de placa de igreja, está acima, queridos, de vestes, está acima de coisas temporárias, terrenas, conquistas, está acima desse plano aqui, essa dimensão. Amém? Então, quando nós aceitamos Jesus, nós somos o quê? Feitos nova criatura, ressuscitamos com ele e o que? Abandonamos, queridos, os costumes que os homens nos impõem. Mas que costumes? Você não pode fazer maquiagem. Você não pode fazer chapinha. Você não pode usar mulher calça. Você não pode isso, não pode aquilo. Homem, você tem que usar a calça comprida. Você não pode ir na praia. Você não pode ir no clube. Faça isso, faça aquilo. Isso daí, queridos, é doutrinas humanas que não produz nada além de palha e carne no mundo espiritual. Amém? E o Senhor não nos chamou para isso, não. Deus não nos chamou para sermos escravos. No mundo espiritual, quando você se sujeita, arrisca a esses costumes, automaticamente no mundo espiritual, você está sendo escravizado. Amém? Resumindo, escravizado, porque não fomos chamados para filosofias, verso 8. Amém? Ninguém faça presa sua, que esses homens não façam você de presa. Filosofias, vãs sutilezas, tradições de homens, rudimentos do mundo, igual eu citei a cultura. Quando você estuda cultura, eu falo porque eu sou professora de arte, quando a gente estuda cultura, nós entendemos que o que? Ela é criada por homens, não por Cristo, porque a lei de Cristo é diferente da lei do mundo. O reino de Deus não é desse mundo, ele não se amolda ao mundo. Nós é que temos que nos amoldar à vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, pessoal, eu estou numa página aqui, né, do Facebook, dos 70 pontos heréticos, né? O que é heresia? Heresia é uma doutrina que contradiz a sã doutrina de Jesus. Amém? Aqui no canal eu defendo a doutrina de Cristo, do Espírito Santo de Deus. Então eu vou refutar aqui essas heresias, queridos. Amém? Somente para que o nome do Senhor ele venha a ser conhecido verdadeiramente entre aqueles que Deus chamou. Amém? Que Deus levanta e Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Vamos lá. Ocultismo. Primeira heresia. Decidem todas as suas heresias a portas fechadas, né? Os seus ensinos, vamos falar assim, para o respeito, né? Fechadas e divulga-se por meio de listas secretas e ensinamentos dirigidos exclusivamente aos membros do ministério, sem a competente formação da base bíblica. Então, queridos, quando existe ocultismo, né? Eu não digo os pequeninos que estão ali sentados assistindo o culto, mas eu me refiro aos grandões, né? Os líderes ali. Quando fala isso daí, é relacionado a líderes que estão no topo. Amém? Igual eu citei o exemplo, né, do formato piramidal, que lembra a maçonaria, né? Muitos líderes estão ali, né, inseridos nas igrejas, enganando os pequeninos, porque eu saí de um lugar assim, Deus me mostrou em sonhos o oculto do lugar que eu saí. Então, queridos, quando eu fiquei lá 3 dias, eu fui observando, eu não senti espiritualmente bem lá. Aí eu voltei para outra igreja de novo, até Deus com o tempo me direcionar a outra igreja que hoje eu congrego, que é a metodista wesleyana. Tem falha sim, toda igreja tem falha, eu tenho falha. Amém? E se eu falo aqui, não é porque eu falo de mim, é pelo Espírito Santo. Então o Senhor nos mostra uma igreja mais bíblica, né? Tanto que uma pessoa de lá já me relatou que lá não tem escola dominical para adultos, né? Só para jovens. Então, queridos, isso é contraditório. O ensino bíblico ele tem que ser para todas as idades, né? Segunda heresia, a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso torna a Bíblia um livro comum.
mudaram isso no Estatuto de 95 e fazem segredo até a presente data. Então, queridos, a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Amém? Então isso aí está errado mesmo. Negação da divindade absoluta de Jesus. Ensina que Jesus Cristo nasceu um homem como você e eu. Nego a encarnação do Verbo divino. Declaro nas listas secretas que Jesus foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição. Não, Cristo sempre existiu, queridos. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, está lá em João capítulo 1. Então, negar a divindade de Cristo é negar o Senhor na sua vida, né? Então, isso é muito sério, é um absurdo, né? Aqui, queridos, é o ponto teológico, que ele não é visto assim na igreja quando você vai, mas o que é a forma que ensina o irmão, a pessoa ali, acho que é a irmandade que ele chama, né? E nós que fazemos parte fora é primo, né? Que é de outra igreja evangélica. Eles negam, ó, como é que fala? Falam o quê? Negação absoluta. Então isso é muito sério. Voltando ao raciocínio, quando a gente é ensinado, né? Eu falo que quando você cria uma metodologia, uma didática, eu digo para um aluno, é muito sério, porque por meio daquela didática, daquela metodologia, é que vai vir uma aprendizagem. E aquilo fica no consciente, porque a palavra de Deus, ela de qualquer forma, ela é eficaz. Ela tem poder. Só que você tem que pedir Deus sabedoria para ensinar. Por isso que a gente pede o Espírito Santo. Eu falo tanto do Espírito Santo, para você não ser enganado e pedir o dom de discernimento de espíritos, que é um dom muito pouco buscado e ele é muito exercido quando a gente refuta a heresia e quando contradiz, né, a palavra de Jesus. Vamos continuar aqui para não delongar muito. Quarta heresia, a Bíblia é letra morta. Primeiro ponto de doutrina declara: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos como infalível a palavra de Deus. Então, amados, a questão que a Bíblia é letra morta, isso é muito forte, né? Porque a Bíblia, ela é viva. Como? Pelo Espírito Santo. Não tem como você aprender a Bíblia se não for pelo Espírito. Vamos lá, quinta heresia, a Bíblia só tem vida na boca do servo da CCB. Deus amou o mundo que deu, né, seu único filho. Uma vez eu perguntei a uma pessoa, eles falam muito esse versículo. Só que tem uma coisa, amados, quando o Espírito Santo nos ensina, ele te eleva a qualquer versículo na Bíblia, tá? O Evangelho é para ser pregado a toda raça, tribo, nação, e a CCB não saiu do Brasil. Ó, pra você ver que forte, olha. No mundo há 450 países protetorados, domínios, milhares de tribos à espera do Evangelho. Então, queridos, pelo que entendemos aqui, o Evangelho da CCB ele não sai muito ali do templo, né? Mas onde você estiver, você tem que pregar o Evangelho, você tem que ser um canal. Então, isso tem que ser ensinado pelas igrejas também. Se a igreja ela não tem um evangelismo, um trabalho evangelístico, ela é contra o que Cristo ensinou. Sexta heresia, salvação só na CCB. Este grupo só começou a reunir em 1910, em 100 anos ainda não saiu do Brasil. Então vocês veem que quando algo fica ali muito tempo no lugar, a gente considera seita, viu, queridos? Seita, sectarismo, né? Algo que fica num grupo e fica ali limitado. Então Deus ele não está nisso não. Eu falo nessa teologia aí. Tem pessoas sinceras lá dentro, mas Deus não está nisso não. Sétima heresia. A CCB é a verdadeira igreja que Deus deixou na terra, a moeda verdadeira, e todas as nações demais são falsas. Então é muito forte, né? A CCB não é a única igreja, na verdade, a igreja somos nós, amém? A igreja não é um templo, a igreja é os remanescentes, os filhos de Deus que receberam a Cristo como Salvador.
Oitava heresia, falsa profecia no púlpito. Veja que todos os profetas de Deus profetizaram de maneira inconfundível. Suas profecias não eram jogadas no ar, cai na cabeça de quem cair. Eram direcionadas corretamente. Isso é muito sério, queridos, porque, por exemplo, a profecia, ela tem que ser, além de ser inspirada pelo Espírito Santo, tem que ser testificada na palavra e por outras pessoas que têm a palavra. Então, profetizar no púlpito, amados, é muito delicado isso, porque precisa de ordem e decência no culto, que é explicado nas cartas de Timóteo, Tito, né, que são cartas pastorais. Então, a CCB, ela nega, eu não sei se eu vou conseguir ler tudo, mas ela nega a questão do pastor, que só Jesus é o pastor. Não, queridos, Jesus, ele é sim, o único Salvador. Ele é pastor, ele é o Senhor, acima de todos os senhores. Porém, quando a Bíblia fala, né, de Paulo, de Tito, eles estão negando, então, os pastores. Timóteo, o meu chamado, queridos, ele começou quando Deus me levou esses textos de Timóteo, principalmente, né, Colossenses, Filipenses, eles foram pastores, amém? Eles foram pastores, então membros da CCB, líderes, né? Então vocês estão negando a Bíblia, vocês estão negando essas cartas, as cartas de Paulo, que Deus deixou para nós cristãos, como nós sermos verdadeiros para com o nosso próximo. É muito sério. 9. Púlpito de outras igrejas é ocupado por demônios. Notou que em caso de possessão demônica não há um servo capaz de expulsar demônio? Por que será? Pastor dá show na TV, mas o ancião dá desculpa. Queridos, é muito sério isso, porque toda igreja precisa de um trabalho de libertação. Expulsar demônios. Sim, Jesus expulsou. A Bíblia fala que quando nós convertemos, além de receber os dons espirituais, a gente recebeu capacitação. Isso vem na conversão. Amém? Expulsar demônios no nome de Jesus. Então, tem muitos membros que estão perturbados, às vezes com filmes, eles falam que não pode ver televisão, algumas congregações, mas o que ficam perturbados, porque não tem um trabalho de libertação. Heresia 10. Dom para expulsar demônios. É preciso ter o dom de vida eterna, ser salvo. Anciões da CCB não estão salvos. Os meus não possuem Espírito de Deus para expulsar demônios. Então, né, para você expulsar demônios, na verdade não é o dom que eu acabei de falar, né? Você tem que o quê? Receber Jesus e automaticamente Deus ele vai te dar autoridade no mundo espiritual pela leitura da palavra, pela meditação da palavra e busca. Amém? E também o discipulado, né? 11ª heresia, salvação por meio de obras. Salvação é pela graça e não por obras. Está lá em Efésios, né? Aí está escrito 2, 8, 10. Então, não somos salvos por obras, por caridade, não. Nós somos salvos pela fé, queridos, por meio de Jesus. Cristo fez a obra. Amém? O Espírito Santo é que mostra o nosso ministério e as obras que devemos fazer. Vamos ver aqui outras coisas. São muitas, viu, queridos? Provavelmente eu deixo o link aqui. 14. 14ª heresia, nega o estudo bíblico. O Senhor ordenou: ide, ensinai e aguardar tudo o que vos tenho mandado. Paulo ensinou Timóteo e mandou que ensinasse a outros homens também idôneos, né? Então devemos ensinar a palavra de Deus a toda criatura, queridos. Independente de títulos, independente de denominação, independente de qualquer coisa, o Senhor nos mandou cumprir o ide. Isso daí, todo cristão que recebeu Jesus. Amém? Isso, a heresia que eu queria falar. Não existe um ministério de pastor. 15º. A palavra para pastor, bispo, ancião é a mesma. Presbútero. A Bíblia ensina, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, que vai falar o texto, né? E vai indo. Pastores e doutores. Então Deus chamou sim pastor. Negar isso é você negar quem Deus levanta na terra, né? Para cumprir esse propósito, né? Então, queridos, tá errado.
Isso é o espírito do engano que opera nessa igreja. Negar o pastoreio. Está errado. Isso é mentira de Satanás. Está repreendido em nome de Jesus. 16ª heresia. Nega a existência de mestres e doutores. Nas escrituras aprendemos que ele mesmo deu, né? Continuando. 17. Isso aqui é interessante. O uso do véu e do cabelo, uso e costumes orientais. Então, queridos, o que eu falei da cultura. Quando a gente estuda cultura profundamente, né? A gente percebe quanto coisas humanas têm deturpado, do mundo deturpado, a essência de Cristo, né? Paulo manteve para não dificultar a pregação do evangelho na época de Paulo, né? Tanto que quando vocês estudam a palavra, vocês veem que a pregação ela vem mais do Oriente. Ela não é tanto o Ocidente, né? Hoje é em todo o mundo. Só que esse costume oriental e esse costume também ele é ensinado em igrejas assembleias, que é o uso do excesso de roupa, né? Não estou falando que a pessoa ela tem que usar indecentemente, ela tem que ser modesta. Modesta. Amém? Só que isso não pode atrapalhar. E o véu, ele é uma forma de acepção no mundo espiritual. Além das instruções do apóstolo ensinando que o cabelo foi dado no lugar do véu, sociedades há no mundo onde a mulher raspa a cabeça. Como pregar isso para eles? Então, queridos, a questão do uso do véu. Eles falam também que só a mulher pode, a mulher santa, né, que faz parte dessa dominação, é que usa esse véu. As outras não. As outras não são consideradas mulheres santas. Olha para você ver, queridos. A Bíblia fala, quando você entende espiritualmente, que o cabelo ele foi dado no lugar do véu. E ali era na época o quê? Que Paulo estava pregando. Para que não houvesse desavença na igreja, na ordem do culto. Amém? Olha essa heresia também, 18ª. Não ao sustento do obreiro, desobedientes. Em seis lugares a Bíblia manda sustentar o obreiro. O obreiro é o pastor, é o presbítero, né? São aqueles, queridos, que mantêm a casa do Senhor. Eles também trabalham fora. Só que a Bíblia fala, 1 Timóteo 5,18, digno é o obreiro do seu salário. O ancião recebe muito mais que o salário em negociatas com a CCB ou por meio da irmandade, outros benefícios mais. Eu duvido que exponha isso no púlpito para os irmãos, para eles dizem irmandade, né? Eu duvido. 19ª, heresia, funeral feito para o cadáver. A CCB não faz funeral se o cadáver não for crente da CCB. Olha para você ver, acepção de pessoas. 20, décima não, gente, desculpa, eu tô meio cansada. É porque vai cansando, é muita heresia. Assim, tudo bem, a gente, piadas à parte, né? Mas misericórdia, queridos, né? 20ª heresia, a prática do alcoolismo, elevado o teor alcoólico dos velhinhos da CCB, uísque importado. Então, queridos, isso aí é pecado também, né? É muita coisa. Vamos ver uma outra interessante. 21. O templo é um lugar sagrado. O templo não é a igreja, é uma construção de alvenaria. Então, eles falam que o templo é sagrado, né? 22. O crente não peca. A Bíblia ensina, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, nós somos sim pecadores, queridos. O que nos faz permanecer no Senhor é o Espírito Santo que nos dá graça, né? O Senhor Jesus. 23ª. Adultério é pecado de morte. Jesus ensinou que todo pecado e blasfêmia cometido pelos homens tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas a CCB lança no inferno e despreza quem caiu nessa situação. Que isso? Então, queridos, eles falam que esse tipo é pecado para a morte. Não, adultério não é pecado para a morte, né? Tanto que
houve, né, tanto a carta de divórcio por causa disso. Não é para a morte. O que houve para esse pecado é a carta de divórcio. A carta de divórcio, por causa da maldade do homem. Até porque eles tinham que ensinar sobre vida sentimental, cantares, né? Para você o quê? Casar com a pessoa que Deus preparou desde a fundação do mundo. Então eles estão longe da cruz. Isso daí nos faz entender que eles estão muito longe do que é evangelho. Amém? 24ª heresia. A migração do crente para outra igreja é apostasia. Ora, Francescon saiu da igreja presbiteriana, fundou a congregação e depois migrou para a CCA, que não mantém nenhum vínculo com a CCB. Então, queridos, isso não tem nada a ver. Porque eu saí de uma igreja, mas porque Deus mostrou no sonho que tinha que sair. Apostasia não tem nada a ver com sair da igreja. Apostasia é o quê? Isso é uma apostasia. Por exemplo, a heresia é uma apostasia, né? Nesses últimos dias, o ensino deturpado das escrituras, sim, escondendo a cruz, estão escondendo numa capa de religião. 25ª. Participar do culto em outras denominações evangélicas é adulterar espiritualmente. Não, queridos, podemos sim visitar outras igrejas. Isso não é adultério também espiritual. Ora, adultério... tá. Aqui tá falando pro lado do casamento, né? Vamos lá. Eles falam que é pecado, continuando. O Espírito de Deus opera só na CCB, 27ª. Com estas heresias, com certeza o Espírito não opera lá. Mas, queridos, eu consigo discernir facilmente quando uma pessoa ela fala que é batizada no Espírito e não é. Porque quando você é batizado, você fala defendendo o Espírito Santo. Amém? Está dentro de você, quando você é feito nova criatura. 28ª. As outras igrejas estão operadas com espíritos mundanos ou demoníacos. Mas aí fala também, né? CCB não saiu do Brasil. É pecado de morte se eu posso receber. 29, né? O diabo domina pessoas com medo e terror. Mensagens subliminares, lavagem cerebral anularam a capacidade de análise e o senso crítico das pessoas. Nossa, sem conhecimento bíblico as pessoas foram escravizadas. No mundo espiritual, queridos, quando você está debaixo de um jugo, que está lá em Colossenses, como está lá em Colossenses, infelizmente, né? Você acaba ali vivendo limitado. Porque o amor, ele lança fora o medo. Porque no amor não há medo. Porque se há medo, é porque não está aperfeiçoado no amor. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, o Senhor nos chama para sair da Babilônia espiritual. Então, se você está nessa igreja, tem se sentido escravo, tem se sentido limitado e sente no coração que você precisa de conhecer a liberdade em Cristo, a liberdade em Cristo. É porque o Senhor já tem te tirado daí. Porque não é possível permanecer no lugar assim, queridos. Isso não é de Deus. Harabash, erelaná. Isso não provém do Senhor. Não provém de Deus. Deus não está nisso. Nesses julgos pesados, imposto por homens. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos continuar aqui, porque eu vou encerrar o vídeo. 31ª heresia, o batismo em nome de uma quaternidade. A Bíblia cita batismo em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, mas o Senhor ensina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que a CCB faz é uma
excrescência tolerável, uma inserção indevida. O erro é fazer dogma. 32. A controvérsia inventada pela CCB na fórmula batismal. Te batizo e eu te batizo. Esta é de uma pobreza intelectual. Não, queridos, Jesus ele foi batizado por João Batista em nome, né? Deixa eu ver se está em Atos. Depois vocês leem lá Atos 8, tá? Sobre isso. 33. Só o batismo da CCB é válido. 34. O batismo salva. Os judeus batizavam. João Batista batizava. Não, queridos. É só Jesus que salva, tá? Tanto que uma pessoa, ela pode ser batizada no Espírito sem passar pelas águas e ir para o céu. Porque Jesus batiza. Qual o exemplo, Márcia? A morte de Cristo no madeiro. Tinha 2 ladrões. Um arrependeu e outro não. E aquele que arrependeu esteve com ele na glória no mesmo dia. 35. O batismo regenera. Não. A regeneração, ela é obra do Espírito Santo. Aqui tá falando, é mesmo, ó. O Espírito Santo, no momento que a alma acredita no sacrifício de Cristo para o quê? Salvação. Tá lá em Romanos 3, 23, né? Que todos pecaram e tenham sido destituídos da glória de Deus. Salvação por meio de obras, tá errado também. A purificação dos pecados pelas águas do batismo, não. A purificação é o sangue de Jesus Cristo, né? Ó. Antes de ler aí, o Senhor vai testificar e vai falando, né? O Espírito Santo vai ensinando, queridos. O sono após a morte, 38. A Bíblia ensina que a vida consciente após a morte. Não tem... Queridos, que isso? Isso aí é adventismo. É uma doutrina adventista. Aí. E do mormonismo também. Porque ao homem está ordenado a morrer uma só vez. E depois segue o juízo. 39. Rejeição da certeza da salvação. Só pode duvidar quem não possui salvação. Então, queridos, outra coisa, né? Muito séria. 40. Só é válida de joelho, heresia. Eu lembro que uma das reuniões que eu fui dessa igreja, realmente é assim, você não pode ajoelhar, ficar sem ser de joelho, né? Eu não sei, eles não falaram nada comigo, mas eu só sei que todo mundo ali ficou de joelho um tempão e tal. Isso daí também é julgo, viu, queridos? Imposto. O Senhor não nos chamou para isso. Ele nos chamou para liberdade. Tanto que você lê os evangelhos, né? Eu não sei se foi Cristo, mas você pode orar de joelhos, você pode orar às vezes no seu consciente, orar sem cessar. Tessalonicenses, quando fala da oração sem cessar, tem a ver que você pode orar no pensamento, você pode orar no ônibus, você pode orar em pé. Não há limites para o Senhor, tá, queridos? 41, prática do ósculo santo, né? Costume oriental na igreja. 42, a saudação válida é só na CCB, paz do Senhor. A saudação válida é da CCB, paz do Senhor, paz de Deus. Tá, tem isso mesmo, eles falam muito a paz de Deus, né? Vamos continuar. Mulher pregar, ó, pra você ver. Se eles me vendo aqui, eles devem pensar, não, eu não vou ouvir, porque é mulher, em primeiro lugar, né? Então, mulher não pode pregar. Então, isso é uso e costume oriental, né? Paulo instruiu para praticar, para não colocar dificuldade no evangelho. Na CCB, a mulher ora e dá testemunho. Como pregar o evangelho em sociedades matriarcais não dá para dogmatizar. Então, queridos, eu lembro o exemplo da samaritana. Deus me deu muito essa palavra sobre isso no início do meu ministério. Que quando ela recebeu, né, a palavra de Cristo ali no poço de Jacó, ela começou a evangelizar, né, por onde ela ia. Então, essa é uma prova que a mulher, sim, ela deve ministrar, não digo num púlpito, para homens, mas ela pode sim. Eu, por exemplo, eu faço só no canal a ministração, eu não prego para homens, para púlpito assim. Tem homens que assistem o canal, mas eu não estou ali exercendo um cargo eclesiástico de pastora. Amém? É diferente evangelizar. Então, é muito sério. Mulher exercer ministério ou ensinar na igreja, 45. Discriminação sexual. É verdade. Porque a mulher samaritana, né? Deus levantou mulheres fortes na Bíblia, né? Esther, né, que foi rainha. Deus levantou muitas mulheres, juíza. Então, isso daí é contraditório à palavra de Deus também, tá, queridos? 46. Proibido mulher tocar outros instrumentos, exceto
órgão, né? Eu não sei como é esse instrumento, queridos. Eu tenho alguns conhecimentos de instrumentos, só que esse específico eu não conheço. Também é discriminação, então aqui infringe já a lei, né? 47, prática da linguagem subliminar, mensagens embutidas no meio da pregação, amparo bíblico, herético, o povo não conhecer o que ensina a Bíblia, recebe o verdadeiro e vindo do céu, é crime previsto em lei. Ixi. Vamos continuar lá, que eu vou terminar, tá, queridos? 51. A prática da manipulação e controle mental através de ensinos que levam a uma estrutura psicológica fechada. A aplicação da linguagem subliminar e a ausência de ensino bíblico. Então, queridos, quando você não tem o ensino bíblico da palavra, você não prega a palavra. Quando você não tem escola dominical ou célula, né? Eu não concordo muito com célula, assim, que vai voltado para multiplicação, né? Piramidal. Né, como eu cito aqui, por isso que a gente tem que pedir sabedoria. Então, todo controle mental, porque eu me sinto controlada num lugar assim. Eu vejo pelo véu, porque Deus ele deu o cabelo no lugar do véu, né? Então, quando você vai analisando essas coisas, você vê espiritualmente como as pessoas estão cativas da Babilônia. Elas estão cativas, literalmente, queridos, cativas. Então, isso não deixa você viver a liberdade em Cristo. Então, quando você não prega a palavra, quando você não tem essa liberdade que Deus nos chamou para pregar, isso fica medonho espiritualmente. Então, é muito sério. Queridos, é muita coisa. Amém? Depois vocês estudam profundamente sobre isso, né? Eu comecei a estudar isso, como eu venho trazer aqui no canal, né, refutar heresias, acaba que a gente acaba aprofundando, né, nisso, no caso, na questão teológica. Mas 3 dias que eu fiquei lá, alguns dias, e nas reuniões que eu fui, porque na época eu já estava pensando em sair da igreja, na verdade eu estava tendo muitos sonhos com a Lagoinha, e que Deus me tirou de lá espiritualmente primeiro, foi em 2015, né, 2017. Então, queridos, eu não sabia tanto disso, né, tem pouco tempo que eu sei dessas coisas, assim, foi ano passado que eu descobri sobre tantas heresias, específico, né, da CCB, mas com 3 dias que eu fiquei lá, o Senhor já falou comigo, porque o Senhor, ele fala, queridos, ele revela, amém? Glória a Deus. Aleluias, o Senhor é fiel, conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Se você se sente escravo espiritualmente desse lugar, queridos, você deve sair de lá. Amém? Procure uma igreja bíblica, uma igreja que não vai aterrorizar, não vai te colocar espiritualmente medo, opressão. Deus não nos chamou para isso, mas para liberdade. Amém? Glória a Deus, Ele nos chamou para liberdade. Mas se você não concorda, é um direito seu. Amém? Que Deus abra os seus olhos, porque Jesus está voltando, Jesus ele está aperfeiçoando a sua igreja, Deus está juntando seus remanescentes na terra para arrebatar com Ele. E o Senhor nos chamou, queridos, Ele não nos chamou para ser presos e cativos da Babilônia, não. Em Isaías 61, que é a palavra que o Senhor já tem me dado aqui no canal, que Ele nos chamou para restaurar as veredas, para libertar os que estão tristes em Sião. Então hoje o Senhor toque em meu coração, seja liberto. Em nome de Jesus, saia daí. Saia da Babilônia, da loucura. Em nome de Jesus, queridos, eu não peço que vocês olhem a minha pessoa. Por favor, olhe a palavra. Eu não sou nada além do pó, queridos. Deus só me levantou aqui para ser uma voz. Eu não tenho conhecimento de homens. Muitas pessoas odeiam a palavra, a verdade, mas ela tem que ser dita. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like.